falar sobre algo que Deus tem me ministrado. Eu não sei se algum momento da sua vida você já teve a oportunidade de sair do país, ir para algum outro lugar, ir para algum outro país. Tem alguns países que é mais fácil de você entrar, não é verdade? Eu sou do Paraná. Paraná, ele faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Paraguai é muito fácil você entrar lá. É só você atravessar a ponte e você já está dentro do Paraguai. Provavelmente a primeira coisa que você vai ouvir é meia, choque, droga. É o que eles oferecem para a gente já de cara. Depois disso, a Argentina é um país que, se você apresentar a sua identidade ou o seu passaporte, você está lá dentro. Agora tem alguns outros países que é um pouco mais complicado de você pisar lá dentro, não é verdade? Ano passado eu tive a oportunidade de ir ministrar em algumas igrejas em outros países, e um dos países que eu fui foi a Inglaterra. E a Inglaterra é um país que o brasileiro ele não precisa de visto para entrar, mas ao mesmo tempo o controle de imigração deles é um pouco mais rigoroso, é rígido, né, é pesado. E eu estava sozinho na viagem, e eu lembro que eu cheguei na fila da imigração, e eu vendo um monte de gente de várias partes do mundo, e indo até a cabine dos oficiais de imigração, e de repente eu comecei a ver gente sendo barrada na cabine dos oficiais da imigração, gente sendo presa, e começou a vir na minha cabeça o seguinte, falou, vai dar errado para mim também. Certeza que eles vão me confundir com um terrorista, que eu tenho cara, e vão me parar, né? Vão chamar a polícia, vão me algemar, vão me fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar preso aqui, de alguma forma. E cheguei lá, foi uma oficial que me atendeu, e ela começou a falar, ela era estrangeira também, e aí já virou uma bagunça, porque eu falo para o pessoal que meu inglês é o inglês nível Joel Santana, né? O famoso Civiration. E o dela também, era um negócio mais ou menos assim, daí eu falava, ela não me entendia, ela falava, eu não entendia nada, e daí virou uma confusão. E a preocupação aumentou, né? Falou, vai me prender, ela vai mandar eu ficar aqui, alguma coisa vai dar errado. E de repente ela pegou meu passaporte, carimbou ele e falou, bem-vindo à Inglaterra. Depois que você ouve isso, depois que você sai de lá, vem um alívio sobrenatural em cima de você, né? Porque mesmo que vá dar errado algumas coisas ali dentro da Inglaterra ainda, dentro do país, você já passou da imigração. Isso quer dizer que você tem direito a usufruir de algumas coisas que o país tem para oferecer. Eu acredito que algumas fases da nossa vida, principalmente quando a gente vai entrar em alguma coisa nova, ou quando a gente vai entrar num território novo com Deus, muitas vezes onde Satanás ele tenta se estabelecer como um oficial de imigração, falando para nós o seguinte, falou, você veio até aqui, mas daqui você não passa. Eu não sei se você já teve que lidar com isso, mas isso é mais comum do que parece, e acontece em várias áreas da nossa vida. Jovens que normalmente se convertem primeiro na sua família, o que eles escutam é basicamente isso, falou, tá bom, deu certo para você, mas você vai ser o único da sua família que vai se converter. Algumas pessoas que buscam uma cura, por exemplo, elas escutam histórias de cura, e o que Satanás gosta de falar para elas é o seguinte, falou, pode dar certo com qualquer um, menos com você. Algo que eu aprendi é que a estratégia de Satanás há mais de 2000 anos é chamar a nossa atenção para aquilo que pode dar errado, ou para aquilo que está dando errado, e principalmente também para aquilo que não aconteceu ainda na nossa vida. Quando Jesus pisa na terra de Gadara, Satanás chama a atenção do povo, dos porcos que morreram, não do menino que tinha sido liberto de uma legião de demônios. A estratégia dele é chamar a atenção do povo para aquilo que deu errado. Querendo ou não, eu acredito que Satanás não precisa fazer muita coisa com a gente, se ele ganha da gente na briga aqui. Paulo fala para nós que a mente renovada é o que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Deus. Se Satanás convence você que você atingiu um limite e dali você não passa, ele não precisa fazer mais muita coisa. Eu entendo que existem 3 formas de ser oprimido por Satanás: pecado, falta de perdão, porque perdão é uma escolha, não um sentimento, como algumas pessoas pensam, não é verdade? E por último, acreditar na mentira de um mentiroso. Porque toda vez que você acredita na mentira que o mentiroso conta, você dá poder ao mentiroso sobre a sua vida, de alguma maneira. Eu acredito sim que em alguns momentos Satanás tenta vir para se estabelecer como um oficial de imigração da nossa vida, falando, você veio até aqui, mas daqui você não vai passar, não vai dar certo para você. Mas a Bíblia fala para nós que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, os sonhos dele para nós, são maiores e melhores do que os nossos. Eu aprendi com um dos pastores da videira, o pastor Naor Pedrosa, o seguinte, uma vez ele chegou para nós dizendo o seguinte, falou, você tem que aprender a sonhar coisas tão grandes e tão incríveis, tão malucas, que você vai olhar para o seu sonho, falando o seguinte, não tem como isso aqui ter vindo de mim mesmo, tem que ter Deus na história, porque senão não vai dar nem certo. E entender que ao mesmo tempo, se eu estou sonhando algo grande e maluco, Deus está sonhando algo maior
e mais louco ainda, porque os sonhos que Deus tem são melhores e maiores que os nossos. Pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são melhores do que os nossos, para dar esperança de um futuro. É o que a Bíblia fala. Não faz sentido nenhum Satanás tentar se estabelecer como um oficial de imigração para nós, falando: você veio até aqui, mas daqui você não passa. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de um romper sobrenatural de Deus, mas eu sei que, segundo a Bíblia, isso já foi liberado para você no céu. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala que essas coisas já são direito nosso, por causa do que Jesus fez. Tudo que você precisa é acessar e aprender a conquistar a fronteira do inimigo. Essa noite eu quero, de uma maneira bem rápida, porque nós queremos orar por vocês, junto com você, passar por alguns princípios bíblicos. Eu acredito que o desejo de Deus, a vontade do Pai, é que a gente se torne conquistadores, certo? Não somente pessoas que aprenderam a usufruir daquilo que o reino oferece, mas conquistadores do reino. Gênesis capítulo 1, a ordenança de Deus para a humanidade é frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Sujeitar é um termo militar que significa dominar algo por uma força maior. Dominar algo que está acontecendo de errado por uma força maior. Jesus simplifica isso para nós em Marcos 16, onde ele fala: vocês vão pisar em cobras, escorpiões, isso não vai fazer dano nenhum a vocês. Eu acredito que Jesus está liberando graça o suficiente para que você e eu venhamos lidar com coisas que são naturalmente ruins, sem ser afetado por essas coisas, mas onde eu e você iríamos afetar essas coisas com algo mais forte, algo maior, dominar algo por uma força maior. É uma ordenança de Deus para todos nós. Se levantar como conquistadores. Eu amo isso e eu amo usufruir disso em todas as áreas da nossa vida, principalmente quando se trata de curas. Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história de um homem chamado John Lake. O John, ele viu mais de 100 mil curas acontecendo em 5 anos de ministério. Dificilmente, na verdade, depois que ele entendeu Marcos 16 na totalidade, ele nunca mais ficou doente. Os médicos perguntaram para ele: o que acontece com você que você não fica doente? E ele citava Marcos 16 para as pessoas, falou: existe graça o suficiente liberado para mim, para que eu lide com coisas naturalmente ruins, sem ser afetado por elas, mas eu afeto essas coisas. Eu acredito que isso é um desejo de Deus para todos nós, mas é importante, primeiro, eu e você aprendermos a conquistar a fronteira que Satanás tem colocado sobre a nossa vida, e a partir disso, você vai poder usufruir de um território completamente novo, de algo novo. Eu entendo que até às vezes, antes de conquistar o território do inimigo, primeiro nós temos que lidar com as fronteiras do inimigo, certo? Abre comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12. Se a pessoa do seu lado dormir, por favor, belisque ela para mim, certo? Não deixe a pessoa dormir. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito que Abraão, ele foi um conquistador, certo? Tanto de maneira física quanto de maneira espiritual. Eu entendo que um dos princípios de Deus para nós é que eu e você devemos aprender a deixar um legado para a próxima geração. Deus é um Deus de gerações, certo? A Bíblia deixa isso claro para nós. Moisés, ele recebe um chamado incrível, mas no meio do caminho, para cumprir com o chamado dele, Deus tenta matar Moisés, porque ele não tinha decidido passar um legado para a próxima geração, que era o filho dele não era circuncidado. Eu acredito que a vontade do Pai é que a gente deixe um legado sempre para a próxima geração, e na minha opinião, Abraão, ele foi um conquistador de territórios físicos, mas quanto espirituais, para uma próxima geração. Abraão, ele recebe uma promessa incrível, e ele conquista isso, mas ao mesmo tempo, ele deixa tudo preparado, para que uma próxima geração viesse a usufruir de uma maneira mais abundante da promessa de Deus. Eu acredito que quando a gente se levanta como conquistadores, esse é o caminho, mas querendo ou não, a primeira coisa que eu acho importante, eu e você aprendemos a ter vivo em nós, para se levantar como conquistadores de fronteiras do inimigo, é sempre ter uma palavra de Deus, para que isso aconteça. Abraão, ele começa a jornada dele, e ele começa o caminho dele, com uma palavra de Deus. Eu acredito que o problema dos cristãos começa quando a gente tenta fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer. É onde tudo começa a dar errado. Tentar assumir alguma coisa que não foi pedido para nós, traz estresse, traz tristeza, traz um peso maior. Já aconteceu isso com você? Tentar fazer algo que você não tem o mínimo de habilidade para cumprir com isso?
Na verdade, é ruim, né? É complicado, é pesado. Todo problema começa quando a gente tenta fazer algo que Deus não nos pede para fazer. Abraão, ele vai para aquele lugar, ele tem uma promessa, ele tem uma palavra de Deus para conquistar alguma coisa. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quais são as palavras que você tem de Deus para a sua vida? O que é que Deus tem falado ao seu respeito, sobre a sua família? Querendo ou não, a Bíblia deixa claro para nós que Satanás é um mentiroso, certo? Mas se Satanás está contando uma mentira, precisa existir uma verdade. Qual é a verdade que talvez você ainda não esteja escutando? Talvez até esse dia, tudo que você está ouvindo é a mentira de um mentiroso sobre alguma área da sua vida, falando para você que vai dar errado, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que da sua família não vai dar certo, que para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua célula, não sei, nada vai dar certo. Agora, quais são as palavras que você tem de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, fala, qual que é a palavra que você tem de Deus? Quais são as palavras que você tem de Deus? Eu gosto de anotar as palavras que eu recebo de Deus, principalmente palavras proféticas que eu anoto. Eu tenho um caderno para isso, porque eu sei que eu sou uma pessoa que, eu não sou bom de memória, né? Eu sei que provavelmente daqui uns 2 anos eu vou esquecer daquilo que eu escutei hoje, mas eu sei que daqui 2 anos, se eu entrar em algum momento de crise, eu vou pegar esse meu caderno e eu vou ver o que é que Deus falou comigo, e na hora que a crise chegar, eu vou dizer para a crise o seguinte, falou, não, Deus falou comigo isso aqui, vai dar certo, eu tenho a palavra de Deus para isso. Satanás é um mentiroso, Jesus não mente, Deus não mente, Ele fala a verdade. Mas quais são as palavras que você tem de Deus para continuar fazendo o que você tem feito, mas também para conquistar sobre uma área que Satanás tem tentado se estabelecer como um oficial de imigração? O que é que Deus tem falado sobre isso? A Bíblia fala para nós que a gente tem que aprender a trazer à memória o que pode dar esperança. Querendo ou não, uma das ordenanças de Deus no Antigo Testamento é para que o povo guarde os estatutos, os mandamentos e os testemunhos daquilo que Deus fez. Eu entendo que os estatutos mostram para nós como se organizar como sociedade. Os mandamentos mostram para nós o que obedecer dentro de tudo isso. Mas os testemunhos mostram para nós o que a gente tem que esperar de Deus quando a coisa ficar feia. Não é verdade? Eu amo testemunhos, eu guardo muitos testemunhos. Na escola a gente tem uma missão de coletar testemunhos, tanto nossos quanto dos alunos, para saber o que é que Deus tem feito, porque eu sei que provavelmente eu vou encontrar com situações onde eu preciso de um testemunho para saber o que é que Deus tem falado, o que é que Deus tem feito, para não ficar com a mentira de um mentiroso. Constantemente eu me encontro com pessoas que chegam para mim perguntando, falam, mas será que vai dar certo para mim? E pela graça de Deus e pela glória dele também, a gente sempre tem um testemunho para contar do que é que Deus tem falado, que é que Deus tem feito. Há uns tempos atrás, há umas semanas atrás, eu encontrei uma mulher com um tumor no pescoço, já estava bem feio, né, a situação dela, e ela chegou para mim perguntando isso, falou, será que vai dar certo para mim? Será que pode dar certo para mim? Pela graça e pela glória, eu tinha um testemunho para contar para ela, falou, já vi acontecendo, vai dar certo, né? Nós oramos por ela, na hora não aconteceu quase nada, o tumor dela diminuiu um pouco, mas no outro dia o tumor dela tinha desaparecido, não tinha mais nada. Uma palavra de Deus, né? Eu me movo em curas, porque a Bíblia é a palavra revelada, e a Bíblia já vem mostrando para nós um monte de coisa, do que deveria ser normal para nós. Jesus diz, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aquele que cresce em Jesus, segundo a Bíblia, é o que faria as mesmas obras, e obras ainda maiores. Isaías 53 fala para nós que ele viria para levar sobre si todas as enfermidades, não só algumas. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que ele não faz acepção de pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para me mover nessas coisas. É engraçado que quando eu comecei, eu fiquei 4 meses sem ver nada dando certo. Na verdade, eu orava pelos enfermos e dava errado. A dor deles aumentava, o problema deles aumentava. Eu não sabia por que estava acontecendo, mas ainda assim, eu tinha uma palavra de Deus para continuar me movendo. A Bíblia conta para nós a história de um cego, em Marcos, que dizia que quando ele escutou que Jesus estava passando pela cidade dele, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra dessa história? O que eu amo nessa história é que o cego, quando Jesus escuta que ele está chamando por ele, ele manda trazer o cego, e quando o cego escuta que Jesus está chamando por ele, a Bíblia diz para nós que o cego, a primeira coisa que ele faz é deixar a capa dele para trás, dar um pulo de onde ele está, e ir até Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus pergunta, o que é que você quer? O cego responde, eu quero ver, né? Jesus olha para ele e fala, sua fé te salvou, e o cego imediatamente torna a ver. Eu amo essa parte da capa e do pulo que esse cego dá, porque na época de Jesus, alguém que usava uma capa era alguém que estava autorizado a receber esmolas, por conta de uma enfermidade ou por conta que tinha lepra, e por causa disso não poderia trabalhar. O sustento da vida desse cego
está na capa que ele usa. Quando ele escuta que Jesus está chamando por ele, a primeira coisa que ele faz é deixar a capa dele para trás, dar um pulo e ir até Jesus. Mas o engraçado disso tudo aqui é que no caminho, e na hora que o cego deixa a capa dele para trás, ele ainda não está enxergando. E ele nem sabe se ele vai voltar a enxergar. Provavelmente tudo que o cego tem é a mesma coisa que eu e você temos. Histórias do que Jesus está fazendo. Uma palavra de Deus para que alguma coisa dê certo. O cego tem uma palavra do próprio Deus vivo. Traz ele para mim. Pode vir. E por causa disso eu acredito que ele nem se preocupa com a capa que ele está deixando para trás. Querendo ou não, o cego ele sai de uma vida de esmolas para uma vida de plenitude, por caminhar por uma palavra de Deus, por aquilo que ele tinha. Eu acredito que a maioria dos cristãos levam a vida de esmolas espirituais, simplesmente por não querer caminhar debaixo de uma palavra de Deus que nós recebemos, de alguma coisa que já foi revelado para nós. Mas eu entendo que sempre quando eu e você damos um passo de fé em uma palavra de Deus para nós, é onde em algum momento nós vamos encontrar a plenitude daquilo que está liberado nos céus para nós, não só a metade. Não é? Ninguém gosta da metade das coisas, não é verdade? A gente aprende a gostar de dividir, é diferente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dividir alguma coisa que você estava comendo com alguém, não é? Quem que gosta disso? Você tem um doce na mão, né, e você está morrendo de vontade de comer um doce, e de repente chega alguém correndo, né, parece que a pessoa sai de uma bomba de fumaça igual um ninja, né, sai descendo parede, alguma coisa, aparece a pessoa lá no meio do nada, né, e fala, me dá um pedaço do seu doce. Quem que gosta disso? A gente aprende a gostar de dividir, mas ninguém gosta da metade das coisas, não é verdade? Você não gostaria da metade do seu salário, talvez você já esteja ganhando a metade da metade, já é ruim, mas querendo ou não, eu acredito que o desejo de Deus não é que a gente venha encontrar a metade, mas sim a plenitude, a totalidade daquilo que Ele tem liberado para nós. Mas para isso é importante você trazer à memória a palavra de Deus e se mover por uma palavra. Qual que é a palavra que você tem de Deus para a sua vida hoje? Sobre a fase que você está vivendo hoje, o que é que Deus tem falado? Eu acredito que Deus quer que eu e você venhamos ir bem em todas as fases da nossa vida, mesmo nas fases de deserto. Moisés foi um homem que passou pelo deserto de uma maneira incrível, porque no deserto ele tinha a revelação da face de Deus, ele tinha palavras de Deus, a ponto de ele escolher ficar no deserto, porque era o lugar onde ele tinha a revelação da face de Deus, ao invés de ir para a terra prometida, porque Deus chegou para ele falando isso, falou, Moisés, vai para a terra prometida com o povo, mas eu não vou junto. Moisés olha para ele e falou, Deus, se é para sair daqui, sem o Senhor, nós vamos ficar aqui. Ele entendia que um lugar onde ele tinha a revelação da face de Deus, onde ele podia ter palavras de Deus, era muito melhor do que qualquer lugar do mundo para estar. Eu acredito que Deus quer que você vá bem em todas as fases da sua vida, mas para que isso aconteça, quais são as palavras que você tem dele? O que é que Deus tem falado sobre você? Se você precisa de uma palavra para a sua família, a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Se você precisa de uma palavra dos seus filhos, para os seus filhos, a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor, são como flecha na mão do flecheiro. Satanás não tem direito de tocar na sua herança que vem do Senhor, a não ser que você permita isso. Mas eu acredito que uma flecha na mão de um flecheiro bem treinado tem poder para acabar com uma guerra só, em um tiro só. Um flecheiro pode acabar com a guerra. Se ele acertar a cabeça ou o coração do líder inimigo, o exército inimigo não tem mais um comandante, não faz sentido lutar. Filhos são como flecha na mão do flecheiro. É uma palavra de Deus para os seus filhos. Se você precisa de uma cura, Isaías 53 fala isso, que Jesus viria para levar sobre si todas as enfermidades. Quais são as palavras que você tem de Deus para a sua vida? Abraão tinha uma palavra de Deus e por isso ele se moveu. O problema começa quando a gente tenta fazer coisas que Deus não nos pediu. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de ver alguém tentando andar em cima da água. Né, principalmente em churrasco que tem piscina, né, o pessoal começa a nadar e fala, vamos andar em cima da água, né, churrasco de crente é assim, né, e até hoje eu ainda não vi ninguém andando em cima da água, eu já afundei várias vezes também. Eu entendo que, na verdade, é um convite que Pedro recebe, ele tem uma palavra de Deus para que aquilo aconteça. Pedro pergunta, falou, Jesus, posso ir? Jesus responde, falou, vem, e dá certo. Ele tem uma palavra de Deus para aquilo. Quais são as palavras que você tem de Deus para a sua vida? Pergunta de novo para quem está do seu lado. Falou, quais são as palavras que você tem de Deus para a sua vida? O que é que Ele tem falado sobre você? Sobre essa fronteira que você tem enfrentado, sobre esse território novo que você vai entrar. O que é que Deus tem falado sobre isso? É importante que você tenha uma palavra de Deus para isso. Satanás é um mentiroso. Não faz sentido acreditar no mentiroso, mas Deus não mente, certo? Mesmo que as coisas demorem para acontecer um tempo.
Ou mesmo que assim como esse cego, você precisa caminhar um tempo sem enxergar. Vai chegar um momento que você vai chegar no lugar da promessa e vai encontrar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas uma palavra de Deus é necessária, importante. Próxima coisa que eu acredito ser importante é o fogo do Espírito Santo em nós. A Bíblia fala para nós que Jesus viria, João Batista fala isso, que Jesus viria para batizar com Espírito e com fogo. Querendo ou não, a Bíblia fala que o problema dos últimos dias é que o amor de muitos iria se esfriar por conta do pecado. Eu entendo que um lugar onde Satanás tem ganhado espaço é um lugar onde o amor começou a esfriar, onde existe um povo frio, onde existe um povo que não se preocupa mais com os outros, mas o coração é duro como uma pedra e frio como o gelo. Se esse é o problema da fase dos últimos dias, e eu acredito que Pedro ele traz uma revelação incrível para nós em Atos, onde quando o Espírito Santo desce, perguntam para ele o seguinte: o que é que está acontecendo? Pedro responde assim, falou: isso é o que foi dito por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Eu acredito que os últimos dias já estão rolando há mais de 2000 anos, desde aquele dia, a gente está vivendo nessa fase, e eu entendo que o problema dos nossos dias é o amor de muitos se esfriando por conta do pecado. A gente sabe que Satanás tem ganhado espaço quando a gente percebe o amor se esfriando. É uma fronteira, é um território. Se esse é o problema que o inferno tem gerado no povo, eu acredito que a noiva de Cristo não pode combater isso com algo mais frio ainda. A gente não pode oferecer uma pedra de gelo para o povo, não é? O que eu e você precisamos é aprender a oferecer o fogo do Espírito Santo para que os corações sejam aquecidos. Querendo ou não, a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, ele caminha com 2 discípulos pelo caminho de Emaús. E eles nem percebem que é Jesus que está com ele. Na verdade, segundo a Bíblia, eles vêm à tona, eles se tocam que é Jesus. Quando Jesus parte o pão, né, eu brinco com as pessoas que eu tenho uma teoria, que Jesus deveria ter uma maneira muito específica de partir o pão. Eu não sei se era cruzado, se era no joelho, alguma coisa assim. Mas querendo ou não, quando Jesus parte o pão, é que os discípulos falam: é Jesus. E daí ele desaparece, né? E depois eles começam a conversar entre eles, e uma das coisas que eles dizem é o seguinte: falou, nós não percebemos que enquanto ele falava, o nosso coração se aqueceu. Querendo ou não, Jesus carregava isso, e quando ele falava, o coração do povo se aquecia. Eu entendo que eu e você, naturalmente, nós vamos ter que lidar com fronteiras do inimigo, com o território do inimigo. E querendo ou não, quando a gente chegar nesse lugar, é onde provavelmente você vai encontrar com pessoas que até podem tentar se levantar contra você, mas é importante lembrar que Paulo fala para nós que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. Mas o remédio para isso é aquecer o coração das pessoas com o fogo do Espírito Santo, para que o amor venha fluir através de nós. Eu acredito que é de extrema importância que o fogo do Espírito Santo flua através de você. A partir disso, o fogo do Espírito Santo vai consumir aquilo que está acontecendo de errado ao seu redor, simplesmente por você estar em chamas. John Wesley falava para nós o seguinte, fundador da igreja metodista, falava o seguinte: eu me coloco em chamas, para que a multidão venha me ver queimar. É de extrema importância que, se você vai lidar com uma fronteira do inimigo, ou com um território inimigo, você esteja cheio do fogo do Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Reinhard Bonnke. O Reinhard, hoje ele é líder, né? Na verdade ele passou o legado já para um discípulo dele, mas ele é líder de um ministério chamado Christ for All Nations, que é o Cristo para todas as nações, CEFAN, e do ano 2000 a 2009, o ministério deles, eles levaram mais de 55 milhões de pessoas a aceitarem Jesus e preencherem um cadastro dizendo o seguinte: falou, esse é meu nome, esse é o lugar que eu vivo e eu preciso participar ou de uma célula ou de uma igreja. 55 milhões de pessoas em praticamente 10 anos. É mais do que a população do Canadá, para você ter noção. Em 10 anos, esse cara ganhou mais de um país para Jesus. Tudo que ele fala é o seguinte, falou, tudo que eu faço é me colocar em chamas, para que quando a multidão vier, eles vejam o fogo do Espírito Santo fluindo através de mim. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desce, fala que é repartido entre os 120 línguas como de fogo. E eles começam a falar das maravilhas de Deus em línguas de outros países, segundo a Bíblia. A multidão escuta isso e eles vêm para ouvir o que é que está acontecendo. Eu acredito que quando eu e você deixamos o Espírito Santo tocar tudo na nossa vida, principalmente o fogo dele tocar a nossa língua, é onde você vai começar a falar coisas que até vão ser simples, mas a multidão vai vir para escutar o que é que está acontecendo. Provavelmente o que o povo está falando em Atos aqui, no momento que o Espírito Santo desce, são coisas simples. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Jesus vive. Coisas assim. Mas querendo ou não, uma multidão de 3.000 pessoas praticamente vem para ouvir o que é que está acontecendo. Talvez hoje você tenha se esforçado muito
para falar de Jesus para as pessoas, para levar o evangelho para algum lugar, mas é importante entender que não tem a ver com esforço nosso, é graça, certo? Mas eu acredito que sempre vem um romper maior, quando você deixa o fogo do Espírito Santo fluir através de você. Você vai começar a falar coisas simples, e o fogo do Espírito Santo vai aquecer o coração das pessoas ao seu redor. Você vai se mover de maneira simples, e o fogo do Espírito Santo vai consumir aquilo que está acontecendo ao seu redor. Uma palavra de Deus, fogo do Espírito Santo. E por último, porque nós queremos orar e liberar algumas palavras sobre vocês, atitudes práticas. Se preocupar em avançar e não simplesmente em manter aquilo que nós temos na mão. Eu entendo que um princípio do reino de Deus é multiplicação. Desde o Gênesis isso está presente na nossa história. Deus fala, multiplique. Jesus, ele conta uma parábola falando o seguinte: um homem recebeu uma medida de 5 talentos, outro recebeu 3 e outro recebeu 1. E Jesus fala muito sobre a multiplicação. Ele falou, o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 3 multiplicou, mas o que recebeu 1 talento só teve medo e enterrou aquilo que tinha. E segundo Jesus, esse é chamado pelo Senhor de servo mau, servo ruim. Eu entendo que multiplicação é um princípio do reino de Deus. Isso é bíblico. E é importante que eu e você venhamos aprender a multiplicar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão de alguma maneira, é o que Jesus está falando. O problema desse homem, da parábola de Jesus, não foi que ele recebeu 1 talento só. O problema dele é que ele teve medo e decidiu não multiplicar, não trabalhar com aquilo que ele tinha dado, que ele tinha recebido de Jesus. Jesus conta uma parábola. Na verdade, Jesus está conversando sobre um dia que eles expulsam demônios, e Jesus começa a falar, quando o espírito maligno sai do homem, ele vai aos lugares secos e áridos da terra, procurando descanso. De repente ele pensa o seguinte, falou, vou voltar para minha casa. E ele volta, acha a casa limpa, vazia e arrumada, e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado desse homem passa a ser pior do que o primeiro estado, do que o último estado, é o que Jesus está falando. Querendo ou não, eu acredito o seguinte, que Satanás muitas vezes ele se estabelece com fronteiras ao nosso redor, mas o princípio bíblico e a missão da noiva de Cristo deve ser multiplicar, continuar crescendo, avançando, multiplicar aquilo que nós recebemos de Deus. Agora, se eu e você não conquistarmos as fronteiras do inimigo ao nosso redor, provavelmente Satanás vai vir para tentar conquistar as suas. É o que Jesus está falando. Quando o espírito maligno sai do homem, ele vai e depois ele volta, procurando a casa dele mais uma vez. Se ele acha a casa vazia, limpa e arrumada, ele traz outros 7 espíritos piores do que ele. O último estado passa a ser pior do que o primeiro. Querendo ou não, o mundo ao nosso redor não parou de avançar, de crescer, não é verdade? Mas tem alguns lugares do mundo que nós vamos que parece que a igreja está morrendo. Inglaterra é o país onde a igreja metodista começou, mas querendo ou não, tem algumas igrejas lá, alguns lugares lá que daqui uns 10, 20 anos a igreja desapareceu. Na verdade, nós fomos para lá. E o que eles dizem é o seguinte, nós somos a igreja do povo de cabeça branca, porque não existem mais jovens na igreja, só existem pessoas de idade. Daqui uns 10, 20 anos, se eles não fizerem mais nada, essa igreja vai desaparecer. O mundo ao nosso redor não para de crescer, não para de avançar. Mas eu acredito que o desejo de Deus é que a gente venha dominar sobre todas essas coisas, de alguma maneira. Mas se a noiva de Cristo não se levantar para dominar sobre essas coisas, é onde Satanás vai querer acabar ganhando espaço dentro de tudo isso. Eu entendo que o seguinte, a terra lá fora, o nome que tem na Escritura já é Jesus. Jesus já pagou o preço pela terra lá fora, pelo seu ambiente de trabalho, pela sua faculdade, pela sua escola, pelo seu bairro, sei lá, por essa cidade, pelo Brasil, pelo mundo todo. Jesus já pagou o preço e o nome na Escritura está Jesus. Agora, se não existe ninguém para reclamar a terra, é onde Satanás ele vem e ele tenta se estabelecer naquele lugar. E o último estado passa a ser pior do que o primeiro. Querendo ou não, tem alguns lugares que a gente vai, que o que as pessoas aprenderam a ter é medo do diabo. Eu não sei se você foi assim por muito tempo, né? No Paraná tem uma cultura até, eles falam as nonas, né? Que é a avó, né? De ensinar para as crianças a terem medo do diabo. Uma das coisas que eles falam é o seguinte, falam, não pensa no diabo, porque senão ele aparece. Primeira coisa que você pensa é no diabo, não é verdade? Né? Mas o que alguns lugares, a visão que eles passam para nós é de um diabo gigante, um demônio grande, e um Deus que está longe, que não vê muito essas coisas acontecendo, quando na realidade, segundo a Bíblia, é um diabo que já foi derrotado, e um Deus invencível, um Jesus que já é campeão. Mas querendo ou não, se eu e você não aprendermos a se levantar por essas fronteiras, pelo território do inimigo, é onde Satanás vai vir, bater na sua porta, e tentar conquistar aquilo que já é seu. E o último estado
passa a ser pior do que o primeiro. Tem alguns lugares do mundo, e hoje não é muito, você não precisa ir muito longe para achar isso. Dentro de igrejas, querendo ou não, de uma maneira sutil, a gente tem visto Satanás se infiltrar dentro desses lugares, de uma maneira muito sutil, com uma fala falando, não, mas essa geração pode, não tem problema. Coisas que há 100 anos atrás, que há 50 anos atrás era impensável, porque a Bíblia fala para nós que o padrão é esse. Satanás, de uma maneira sutil, vem falando para nós, falando, não tem problema, está tudo certo. Por exemplo, Jesus apresenta um padrão de estilo de vida para cada um de nós, fazer discípulos, ter intimidade com o Pai, pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, libertar os cativos e amar as pessoas. De uma maneira sutil, Satanás ele vem incutindo na nossa mente a mentalidade de falar o seguinte, falou, não tem problema, se eu viver abaixo do padrão. E o último estado acaba se tornando pior do que o primeiro. Eu lido com jovens que uma das perguntas que eles fazem para mim é o seguinte, falou, por que parece que para a igreja primitiva era tão fácil algumas coisas e para nós parece ser tão difícil algumas coisas? Porque o último estado, se nós não fizermos nada, acaba se tornando pior do que o primeiro. Se você não se levantar contra as fronteiras do inimigo na sua vida, Satanás vai vir para tentar conquistar aquilo que já é seu, e o seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Agora o segredo é entender que dentro de nós, se você se abrir para isso, o Espírito Santo em você, ele tem mais força do que todo o inferno junto. Jesus já é campeão. Tudo que você precisa é só reclamar o direito que já é de Jesus. Falar, a terra é de Jesus. Se levantar, bater no peito e falar, Jesus, a terra é sua. Satanás, aqui não. Abraão, ele é um homem, eu não sei se o pessoal do louvor pode me ajudar. Abraão, ele é um homem que ele sabe se mover de maneira prática. Abraão, na verdade, ao longo da história, ele tem várias atitudes práticas. Uma das atitudes que ele tem é saber se separar daquilo que poderia trazer confusão ou limitar o chamado dele. Ele vê os pastores do sobrinho dele, Ló, né, brigando com os pastores dele. Abraão chega para Ló e fala, nós somos família. Não é bom que a gente fique brigando entre a gente. Vai você para um lado e eu vou para o outro. Abraão sabe se separar daquilo que poderia trazer confusão para a vida dele ou para aquilo que poderia limitar. E é engraçado porque é o sobrinho dele que está trazendo isso para ele. Mas ele se separa disso para que ele prospere no chamado, na palavra de Deus para a vida dele. Se existe alguma coisa na sua vida que pode trazer confusão ou te limitar, é importante aprender a se separar dessas coisas. Uma das outras atitudes que Abraão tem, na minha opinião, é uma das mais incríveis. É um dia que a Bíblia fala para nós que Abraão já está na terra prometida, certo? A Bíblia fala para nós que 5 reis decidem invadir a terra e guerrear contra os 4 reis que dominavam a terra que seria de Abraão por direito. Esses 5 reis, eles vêm conquistando tudo e eles vêm oprimindo todo o povo por causa disso. A guerra acaba afetando Ló, que já tinha se separado de Abraão nesse momento, mas Ló é levado como um escravo, a família dele é levada como escravo, eles foram oprimidos. De repente, um dia chega a notícia para Abraão que Ló tinha sido afetado pela guerra, pelo inimigo. A atitude que Abraão tem é se levantar. Ele separa 318 homens que estavam com ele. Eles vão, eles perseguem os 5 reis, ferem os 5 reis e expulsam os 5 reis da terra. Praticamente o que Abraão fez é loucura. Provavelmente cada um desses 5 reis, no exército deles, eles deveriam ter muito mais do que 318 homens. Abraão, ele fala, ó, o inimigo está tentando se levantar na nossa terra. Ele separa 318 caras que são mais loucos do que ele. Provavelmente eles devem estar falando o seguinte, Abraão tem uma palavra de Deus, vai dar certo, nós estamos com ele. Eles vão, perseguem o inimigo, ferem eles, expulsam eles da terra. Praticamente o que Abraão faz é se levantar, bater no peito e falar, aqui não, a terra é minha. A Bíblia fala que Abraão volta com todos os bens, todas as famílias, e ele traz tudo de volta, ele conquista aquilo que o inimigo estava tentando conquistar. O que é que Satanás tem tentado ganhar espaço na sua vida? Se você não conquistar a fronteira dele, ele vai tentar conquistar a sua. Mas é importante entender que com o Espírito Santo em você, fica muito mais simples, muito mais fácil. Não tem a ver com o nosso esforço. Na verdade, a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é verdade? Tem a ver com o Espírito Santo fluindo com o fogo dele através de você. Mas se você não se levantar para fazer alguma coisa por aquilo que Satanás tem tentado fazer, ele vai tentar vir para conquistar as suas fronteiras. E o seu último estado, o seu próximo estado vai ser pior do que o primeiro estado. De uma maneira sutil, talvez você tenha tido que lidar com algumas coisas que Satanás tem tentado ser invasivo na sua vida. Satanás não é educado. Ele já chega metendo o pé na porta, né, arrombando tudo. Deus é educado, o Espírito Santo é educado, ele pergunta para você se ele pode vir. Satanás não, a hora que você dá um espaço, ele já vem para acabar com tudo.
talvez de uma maneira sutil, mas de uma maneira invasiva, Satanás tem tentado se infiltrar em algumas áreas da sua vida e estabelecer fronteiras para você. Alguns aqui talvez ainda tenham que lidar com alguns vícios, e o que você escuta de Satanás é o seguinte: você nunca vai ser livre do seu vício. Você pode tentar, você pode tentar, você pode tentar, mas você nunca vai ser livre disso. Tentando se estabelecer como um oficial de imigração, falando: você veio até aqui, mas daqui você não passa. Talvez sejam seus filhos. Satanás às vezes tem ganhado espaço no meio dos seus filhos, e você tem visto isso acontecendo, sem saber o que fazer. Talvez seja na sua família, eu não sei, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu acredito que tudo que você precisa é começar a se levantar como um conquistador daquilo que a Bíblia fala para nós que deveria ser normal. Com a ajuda do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, conquistar as fronteiras do inimigo, se levantar, bater no peito e falar: Satanás, aqui não. Eu quero encerrar com uma última história. Eu tenho um amigo que uma vez abriu uma boate na casa dele, né? Eu venho de uma cidade pequena, 32 mil habitantes, tinha uma boate só na cidade, e abriu na frente da casa desse meu amigo. E aí ele e a família começaram a orar por isso, e depois de uma semana, o dono da boate veio falar com ele. Muita coisa errada acontecia dentro daquela boate. Por ser cidade pequena, era o ponto de tudo dar errado, tudo que tinha de errado, tudo que vinha do inferno rolava lá dentro. O dono da boate um dia veio falar com ele o seguinte, falou: a gente atrapalha vocês por causa do barulho, não é verdade? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar e tudo mais? E daí o meu amigo virou para ele falando o seguinte, falou: realmente atrapalha, mas fica tranquilo, nós estamos orando por isso aí, vai fechar, vai falir sua boate. Mas não se preocupe, porque Deus vai te dar outra forma de sustento para você sair dessa vida. 3 dias depois a boate faliu. Fechou, não abriu mais nada na cidade. Se você não se levantar para conquistar as fronteiras do inimigo, aquilo que Satanás tem colocado na sua cara, ele vai vir para tentar conquistar o que é seu, e o seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Se você fechar os olhos para fingir que não está vendo Satanás ganhando espaço ao seu redor, quando você menos perceber, ele já, de uma maneira sutil, ele vai estar mais próximo do que você imagina. É necessário que com o Espírito Santo, eu e você, venhamos se levantar, bater no peito, falando: a terra é de Jesus, Satanás aqui não. O meu corpo é de Jesus, Jesus pagou o preço por ele, não Satanás. Minha família é de Jesus, Jesus pagou o preço por eles, não Satanás. Essa cidade é de Jesus, Jesus pagou o preço por isso, não Satanás. Quero que você feche seus olhos. Eu já queria chamar o pessoal da escola aqui para frente. Se existem alunos de outras turmas também aqui, podem vir, não tem problema. Eu quero que você comece a apresentar para Jesus e para o Espírito Santo quais têm sido as suas fronteiras. O que é que Satanás tem falado para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que daqui você não passa, que você veio até aqui, mas daqui você não passa, que você não vai para frente. Eu quero que você comece a falar isso para o Espírito Santo. Deus é um bom pai, certo? Eu não sei, eu quero que você tente visualizar isso, você contando para o seu pai, para um bom pai, quem é que tem te perseguido. Imagina só a cara que Deus não vai fazer para os demônios que têm tentado se levantar contra você. Eu acredito que eles vão fugir de medo, somente pelo olhar que Deus vai fazer para eles. Mas é importante que eu e você venhamos se render a Ele. Falou: Pai, essa é a minha fronteira, eu preciso de uma palavra sua, eu preciso de uma palavra sua para me mover nisso. Eu estou passando por essa fase da minha vida, e eu preciso de uma palavra sua para entender melhor, e para eu ir bem nessa fase. Deus, a minha família está assim, os meus filhos estão assim, eu preciso de uma palavra sua, para que eu conquiste a fronteira do inimigo. Pai, eu tenho essa enfermidade, mas se essa é a palavra que o Senhor disse, eu quero isso para mim, eu preciso disso. Vai falando para Deus agora, fique à vontade no Espírito Santo, nós vamos orar por vocês, mas enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, eu quero que você fique à vontade para se render diante de Deus, falando: Pai, me ajuda, essa é a minha fronteira, mas eu quero se levantar como um conquistador, eu quero conquistar as fronteiras do inimigo, destruir as obras do inferno, assim como Jesus fez. Faz isso agora em nome de Jesus. Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim.
esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor já comprou a vitória para nós em uma cruz. O Senhor é campeão, Jesus. Satanás é um derrotado, o inferno é derrotado. Eu repreendo todo o levante do inferno contra as vidas aqui representadas, Pai, contra as famílias representadas. Deus, que venha a vitória realmente, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca vai perder, Pai. O Senhor é mais do que vencedor, mais do que campeão. Nos ajuda a conquistar as fronteiras do inimigo. O Espírito Santo nos enche com o seu fogo, que nós venhamos ser cheios do seu fogo, para que quando nós encontrarmos as pessoas lá fora, quando nós encontrarmos familiares, pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, eles venham ter o coração aquecido pelo fogo do Espírito Santo em nós. Pai, que o amor venha fluir através de nós. Jesus nos ensina a como caminhar como o Senhor caminhou, conquistando e destruindo as obras do inferno. Nós queremos isso para a nossa vida. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui presente nessa noite. Eu te peço por palavras específicas por cada um deles, Deus. Que cada um deles escute palavras específicas sobre a fase que eles estão vivendo, Pai. Sobre os problemas que eles têm. Nos ajuda a se mover debaixo de uma palavra sua, Espírito Santo. Nós pedimos por isso. Em nome de Jesus.